Vamos para a questão 44 do segundo exame de qualificação da UERJ de 2019. Vamos dar uma olhada aqui no enunciado. Em determinados casos, populações de consumidores terciários são menores do que as populações de consumidores primários e secundários. Observe a imagem, que representa a relação entre o número de cada um dos membros da mesma cadeia alimentar. Então aqui você tem o falcão, aqui são os números, representando os números. Aqui você tem o falcão se alimenta do tordo, que já tem uma quantidade de números maiores, o tordo se alimenta do caramujo, que possui maior ainda, e o caramujo do trevo, que é o maior de todos. A população de falcões, então aqui a população de falcões, é reduzida em comparação com as de tordos e de caramujos em função do seguinte fator. Então aqui a gente tem a opção vão de baixo para cima. A letra D. Competição interna por recursos entre os predadores. Olha, a competição vai ocorrer entre os tordos, pelo caramujo, vai ocorrer entre os caramujos, pelo trevo. Então, todos os níveis tróficos, obviamente menos os dos produtores, vão ocorrer competições entre eles para se alimentar, enfim. Então, não é esse fator que vai fazer com que o número de falcões seja reduzido em comparação ao tordo do caramujo. Então, a alternativa D não está certa. A C. Digestão lenta da celulose pelos decompositores. Isso aqui não tem nada a ver. Porque a digestão lenta de celulose, onde vai ocorrer a digestão da celulose vai ser no caramujo. Que vai ser nos herbívoros que consomem o produtor, né? Primeiro nível trófico, e é ali que vai ocorrer a digestão. Os decompositores vai haver decomposição até de celulose, né? Porque vamos dizer, alguns trevos não vão entrar na cadeia, podem morrer, apodrecer e tudo mais. Porém, não vai ser esse fator que vai determinar a população de falcão ser reduzida em comparação a turdo e caramujo. Então, essa C aqui não tem nada a ver com o que a questão quer. A B. Demanda elevada de vegetais pelos herbívoros. Isso aqui, ó, se tivesse muito herbívoros, ia haver uma demanda elevada de vegetais. Se isso acontecesse, ia aumentar também o tordo e aumentar o falcão. Isso não explica a comparação, a questão do falcão se ter números menores do que do tordo e do caramujo, porque essa questão está diretamente relacionada ao caramujo com o trevo. Então, não explica o porquê a população de falcões é reduzida em comparação a essas duas outras espécies. Então, não é a alternativa B. A alternativa A, perda energética ao longo dos níveis tróficos. Correto. Por quê? Um falcão precisa se alimentar de mais de um tordo, porque ele tem um nível energético, ele precisa de mais energias. E além disso, há uma perda energética quando passa de um nível trófico para o outro. Porque, por exemplo, há perda energética para o meio ambiente por meio das excretas e tudo mais. Então, conforme vai subindo os níveis tróficos, vai havendo uma necessidade de consumo maior. Ou seja, o caramujo ele precisa se alimentar X de trevos. Um caramujo, um tordo, por exemplo, tô chutando aqui, vamos dizer que precisa de 2x de caramujos. E um falcão vai precisar de 4x de tordo, por causa dessa queda de nível energético, porque a energia ela não é conservada quando sai de um nível trófico para o outro. Então a demanda de consumo vai ser maior. Então um falcão precisa se alimentar mais de tordo, um tordo precisa se alimentar mais de caramujos e assim sucessivamente. Então há esse aumento de demanda por unidade, por unidade de animal. Por isso que a gente fica como resposta a alternativa letra A.